Obrigado por esse convite, professor Leandro, Daniel. Uma honra estar aqui presente. Acho que meu principal intuito aqui é passar para vocês hoje como é que a Whirlpool, a gente trata a questão sobre patentes. Eu acho que patente é um tema bastante recorrente no mundo acadêmico, digamos, no mundo que vocês estão presentes, na área de pós-graduação, mestrado, gerando artigos, vendo novas inovações e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar aqui com esse meu trabalho, é tentar mostrar como é que a empresa, como é que no mundo empresarial, digamos, falando um pouco mais sobre a Whirlpool, como é que a Whirlpool trata a questão de patentes. Eu trabalho com patente desde 2009, então a gente tem uma maneira de trabalhar para gerar conhecimento, proteção através das patentes. Então hoje eu queria trazer para vocês junto, compartilhar aqui com vocês como é que a Whirlpool trata esse ponto relacionado à área de patentes. Como é que a gente tenta trazer valor, agregar no caso conhecimento a partir de patentes. Então, o que eu estou trazendo aqui, eu dividi em alguns tópicos principais, principalmente como é que eu estou bem focado aqui, como é que a empresa tenta extrair valor da área de patentes, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre prospecção tecnológica, patente. Aí, já entrando na parte de empresa, o que uma empresa espera da área de patentes, análise de uma prospecção tecnológica, ferramentas e como que eu consigo proteger as nossas inovações através de patentes, certo? Então essa é a nossa agenda nessas próximas 2 horas aí, para a gente estar trabalhando. Aí pessoal, qualquer dúvida, experiências que vocês já tenham vivido sobre patentes, quiserem compartilhar, acho que é legal a gente ter essa troca de dados, informações aí. Falando brevemente um pouco sobre mim, eu me formei em engenharia mecânica na USP São Carlos, aqui vizinho aqui, em 2009. Desde 2010 já estou na Whirlpool, trabalhando na área de patentes e também na parte que envolve tecnologia avançada. Fiz gestão da inovação pela Unicamp e atualmente estou fazendo MBA pela FGV. Então acho que o que eu espero compartilhar aqui para vocês é um pouco dessa minha bagagem sobre como é que a empresa trata a questão de patentes. Eu acho que ela tem algumas particularidades em ao que o mundo acadêmico trata, certo? Então, assim, acho que o principal ponto que uma empresa espera de um banco de patentes, além do que diz respeito à parte de proteção das suas inovações, é tentar responder a essa frase aqui. Então, basicamente, todas as empresas, tirando as que trabalham com commodities, mas todas as empresas que trabalham com bens de consumo e que estão voltadas à área de inovação, tentando lançar produtos no mercado que possuam inovação, elas investem em pessoas, investem em tempo, investem em ferramentas, workshops, para tentar, o máximo possível, gerar novas ideias, certo? Além disso, também é bastante investido tempo, pessoas, recursos, para tentar achar soluções para problemas técnicos. Então, qualquer empresa hoje que trabalha com bens de manufatura tem esses 2 pontos. Ou ela quer gerar novas ideias para novos produtos,
ou então ela tem problemas técnicos e ela quer tentar achar soluções para esses problemas técnicos. Então, diariamente, em todas as empresas, existem pessoas, ferramentas, recursos sendo investidos para que novas ideias e também soluções para problemas sejam localizados. Aí a pergunta é, como é que a gente pode acelerar ou então a gente pode facilitar a geração de novas ideias, a geração de você encontrar soluções para problemas técnicos, certo? Porque, como eu disse, quando a empresa investe recurso, dinheiro, tempo, pessoas, ela quer tentar reduzir o tempo em menor escala possível para que ela consiga mitigar esses principais problemas. Essas são as principais ferramentas que elas utilizam. O brainstorm, que é bastante comum. Então, ela junta seu time técnico, seu time de pessoas numa sala e tenta achar ideias para novos produtos, soluções para problemas técnicos. Pesquisa de mercado. Então, se ela quer lançar um novo produto, ela pesquisa o que já tem hoje naquele mercado em particular para tentar derivar alguma solução. E também a análise de competidores. Se a empresa quer entrar em um mercado específico, ela vai lá, analisa quais são os seus principais competidores para dali gerar ideias. Também é válido quando você quer solucionar problemas técnicos. Você tem um problema de qualidade e um dos seus produtos específicos. Quais são as fontes que você tenta retirar ideias para estar conseguindo resolver aquele seu problema técnico? Também, brainstorm, compra produtos similares de outros competidores e faz uma análise para tentar gerar ideias. Então, pessoal, é onde que a gente entra com a prospecção tecnológica através de banco de patente. Então, vamos pôr assim, que uma das principais vantagens para uma empresa de um banco de patentes, dela possuir um time que tenha know-how para fazer busca de patente, prospecção tecnológica em patentes, é você acelerar a criação de, no caso, novas ideias. Não digo criação, mas você conseguir localizar patentes que te geram ideias novas, que você consiga daquelas patentes gerar novas ideias, ou então mesmo você conseguir aproveitar ideias da que você achar no banco de patentes. Então, pessoal, o que eu posso dizer sobre o meu trabalho? Que um dos principais pontos sempre que a empresa, no caso a Whirlpool, ela possui algum problema técnico, ou ela quer analisar oportunidades de estar encontrando soluções para produtos inovadores, é feita uma prospecção tecnológica em banco de patentes. Dali nós tratamos essa busca de patentes, que eu vou falar um pouco mais para frente, para que a empresa consiga retirar valor dessa nossa prospecção, certo? Seja esse valor como a criação de novos produtos, ou então você encontrar soluções técnicas, certo? Então, pessoal, um ponto que a empresa valoriza bastante a prospecção tecnológica é envolvendo essas duas partes, certo? Eu acho que essa é uma das principais diferenças da parte que envolve empresa e da parte acadêmica, que acho que a parte acadêmica vocês procuram bastante patentes para ver o que tem hoje e o que é novo no caso, enquanto a empresa tem mais voltada à parte de gerar ideias para no caso, novos produtos, certo? Então, assim, vamos falar um pouco sobre o que é prospecção tecnológica. Aqui eu vou pincelar um pouco sobre o que é prospecção. Prospecção é quando você levanta várias patentes, vários documentos, várias tecnologias, principalmente do banco de patentes, junta todos esses dados, trata eles de uma maneira que a empresa consiga reaproveitar esses dados, certo? Para, no caso, criar ideias ou então fazer uma tomada de decisão. Esse ponto aqui, pessoal, é bastante importante. Aonde uma prospecção tecnológica pode ajudar uma empresa a tomar algum tipo de decisão? Por exemplo,
suponhamos que a empresa queira entrar num mercado específico que ela nunca entrou. Ela pode fazer uma prospecção tecnológica em banco de patente para saber se aquele mercado específico, daquele produto específico, quais são os seus principais competidores que estão hoje depositando patente, quais são as principais tecnologias que já foram patenteadas, quais que ela pode entrar naquele mercado, quais que não pode. Enfim, com esses dados, ela pode tomar no caso, a decisão de se ela vai ou não entrar naquele mercado. Assim como gerar novas ideias de novos produtos, se porventura ela realmente decidir entrar naquele mercado. Tá? E aí foi o que eu falei, acho que a principal fonte para fazer hoje uma prospecção tecnológica é realmente através do banco de patente. O que eu posso dizer é, principalmente bancos de patentes, mas não só eles. O que é interessante é você, junto com o banco de patentes, ter outras fontes, como fontes mercadológicas, você está sempre pesquisando em sites das suas empresas que você está olhando quais são os seus principais lançamentos, jornais, revistas, para que você consiga sempre agregar valor na sua prospecção. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Sobre aonde uma empresa ela consegue enxergar valor em uma prospecção? É basicamente para a gente gerar ideias, certo? E fazer a tomada de decisão sobre alguma decisão estratégica, certo? Aí, pessoal, como eu estou citando bastante prospecção em banco de patentes, eu achei interessante citar um pouco aqui, falar o que é uma patente. O que é uma patente? Eu gosto de pôr essa frase aqui que ela deixa bastante claro. Patente é quando o governo, o Estado brasileiro, ele dá para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica a concessão de, no caso, somente ela comercializar, fabricar, importar, exportar algum tipo de produto, certo? Em troca disso, em troca do governo falar, somente você vai poder fabricar, vender esse produto. Em troca, essa pessoa física ou jurídica, ela tem que colocar público como é que ela conseguiu idealizar aquele tipo de produto, certo? Então, o que eu gosto de falar? Que a patente, ela é uma troca, certo? É uma troca entre a pessoa física ou jurídica e entre o Estado brasileiro, aonde o Estado concede o direito de somente aquela pessoa conseguir comercializar, fabricar, importar, exportar aquele tipo de produto. Em troca, a pessoa ela tem que criar um documento que possui figuras, relatórios, aonde ela explica, certo, de como funciona aquele invento. Então, é uma troca de ganha-ganha, aonde a pessoa que faz uma patente, ela tem de explicar como é que ela chegou naquele invento, quais são as suas vantagens perante o atual estado da técnica, quais são os seus componentes, como é que cada um funciona, explicar bem passo a passo. Em troca, somente ela pode comercializar aquele tipo de invento. Com isso, o governo brasileiro ganha, que ele vai estar difundindo informações técnicas, já que o banco de patente é público, qualquer um pode ir lá consultar aquela patente, pode estudar ela, certo? E, no caso, a pessoa ganha o direito de no caso, somente ela está fazendo aquele comércio sobre esse invento. Certo? Então, assim, a patente é uma troca. Por isso que todos os governos, praticamente de todos os países do mundo, estimulam a criação de patentes e tem bancos de patentes, tem órgãos federais que regem patentes. Porque para o governo é algo extremamente benéfico, porque você vai estar difundindo informações. Tá? E aí, e como ele vai estar difundindo informações técnicas, daí que provém que você fazer uma busca por patente, você vai estar localizando soluções técnicas para novos produtos ou então você conseguindo achar soluções técnicas. Então, pessoal, logicamente, uma patente ela tem alguns critérios
para que ela seja concedida pelo governo, certo? Quando digo governo, digo Estado, tá? Basicamente, a patente tem que ter 3 critérios mínimos para que o Estado conceda a patente para o seu inventor. Ela tem que ter novidade, atividade inventiva e tem que ter aplicabilidade industrial. Então, quando uma pessoa física ou jurídica vai lá, deposita uma patente, no caso, aqui no Brasil, é no órgão INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, aquele órgão, ele tem um time de pessoas, pesquisadores na área de patentes, que eles pegam a sua patente, leem ela e eles observam se a patente ela tem novidade, ou seja, se o que o cara está depositando como patente é algo novo, e realmente o que ele está falando que é uma nova invenção, se realmente não tem nada semelhante em datas anteriores, certo? Como é que geralmente o órgão INPI ele vai checar se a patente possui novidade? Através de uma busca de patentes. Um exemplo, se a pessoa vai lá depositar uma patente de um pointer desse gênero aqui, a pessoa tem que pôr na patente como que ela funciona, como é que funciona o laser, a sua placa, a sua parte eletrônica, tudo mais. E aí o órgão INPI, ele vai fazer uma busca de patentes para tentar localizar patentes anteriores que falam sobre pointer. Se ele achar uma outra patente de data anterior sobre um pointer extremamente semelhante, a patente ela é anulada porque não tem novidade, certo? O importante aqui é, a novidade ela é de caráter global. Então, um exemplo, se eu vou lá, eu sou uma pessoa que trabalha na parte de pointer, deposito uma patente de um pointer que tem 5 teclas, tem um laser, etc. E o órgão INPI acha uma patente semelhante, do mesmo gênero, com os mesmos sistemas, na Coreia do Sul, no Banco da Coreia do Sul, americano, China, etc., a patente ela é anulada. A patente, que eu vou citar mais para frente, apesar dela ser um documento territorial, quando eu vou lá, deposito a patente, só vale no Brasil, porém, o critério de novidade, ele é global, certo? Então, quando o órgão INPI faz a busca de patente, ele varre o mundo inteiro. Bancos de patente da Coreia, Estados Unidos, China, etc. Atividade inventiva. Esse outro ponto aqui é um ponto que dá mais discussão, porque ele é bem subjetivo. Toda patente tem que ter atividade inventiva. Nenhuma patente pode ser algo óbvio. O que é um óbvio? Segundo o órgão INPI, o óbvio é quando qualquer pessoa poderia fazer. Então, o que é atividade inventiva? De maneira geral a patente tem que ter uma certa complexidade que digamos que nenhuma pessoa conseguiria fazer ela. A patente tem que ser algum tipo de invento em que somente um técnico naquele assunto poderia inventar. Qualquer coisa óbvia, que na teoria qualquer pessoa poderia fazer, não tem atividade inventiva. Esse aqui é um termo bastante, digamos, subjetivo, porque o que é óbvio para um não pode ser óbvio para outro, certo? Então, geralmente, as pessoas, para tentar mostrar que tem atividade inventiva, descreve na sua patente como é que era a técnica anterior, quais foram os testes que ele fez para chegar naquela patente, como é que ele tentou localizar a solução através de mapas de raciocínio, etc. E o outro ponto que toda patente tem que ter a aplicabilidade industrial. Toda patente tem que descrever algum tipo de invento que seja possível de ser fabricado em uma indústria, certo? Então, nenhum invento que não pode ser fabricado em massa, digamos, não é algo patenteável.
Certo, pessoal? Então, quando a pessoa faz algum tipo de invento e ela deseja patentear aquele invento, a pessoa tem que ver se aquele invento é realmente novo, se não tem nada no mundo que já mostre aquele invento, se tem atividade inventiva, mostrar o quanto que ele teve que sentar, fazer protótipos, gastar teste, mostrar que, digamos que um leigo não poderia chegar na mesma solução. E também mostrar que você consegue produzir em massa aquele tipo de invento. Eu digo que no caso, experiência própria, a parte mais difícil de você comprovar em uma patente é a parte de novidade, certo? Porque geralmente, hoje, como está bem, no caso, disseminado os bancos de patentes, raramente você vai fazer algum tipo de invento que não tenha uma outra patente que, no caso, pelo menos tangencia o que você está fazendo. Aí cabe você mostrar que a sua patente tem pontos novos em relação ao que já foi patenteado. E aí, pessoal, esses 3 critérios que estão aqui listados eles são critérios obrigatórios para que o órgão INPI conceda a sua patente. E também são esses 3 critérios que você tem que alegar se você deseja quebrar alguma patente de algum dos seus concorrentes. Imagina que uma empresa quer entrar num mercado específico e ela viu que naquele mercado específico tem uma empresa concorrente que tem uma patente que ela sabe que vai poder gerar algum tipo de incômodo para ela. Se ela deseja quebrar aquela patente, anular aquela patente, a empresa tem que mostrar que aquela patente ou ela não tem novidade ou não tem atividade inventiva. De maneira geral, eu falo que o ponto mais fácil da gente quebrar uma patente, entre aspas, é você provar que ela não tem critérios de novidade. Então, se você deseja anular algum tipo de patente que você viu que pode te gerar algum incômodo, pode te trazer algum tipo de prejuízo, se você fizer uma busca de patente e achar alguma patente de data anterior a que você está querendo quebrar, você pode entrar com uma ação junto ao órgão INPI para estar requerendo aquela quebra de patente. Então, pessoal, de maneira geral, são esses 3 critérios que uma pessoa tem que ter em mente quando for patentear, certo? Toda patente mostra a solução de um problema técnico. Geralmente, quem aqui já leu alguma patente, você vai ver que a patente, ela sempre começa descrevendo algum tipo de problema técnico, mostrando como é que atualmente as empresas ou as pessoas tentam resolver aquele tipo de problema técnico, e aí depois ela entra com a sua solução proposta. Então, toda patente, de maneira obrigatória, ela vai mostrar algum tipo de solução técnica. E é daí que as empresas se beneficiam, porque tendo algum tipo de solução de problema técnico, ela pode encontrar o que ela está precisando. Se ela tem hoje algum problema na área de qualidade, seja está quebrando em campo alguma peça que ela está produzindo, etc., ela pode achar no banco de patente alguma solução semelhante ao que ela está tendo, certo? E a parte mais benéfica é que a busca de patente hoje está muito fácil do que era antigamente, digamos. Como a gente tem basicamente hoje, todos os bancos de todos os países, grande parte, já tem hoje um banco eletrônico, qualquer pessoa que já possua conhecimento na área de patentes, com um micro ligado na rede, consegue fazer uma busca de patente. Depois eu vou citar um pouco mais para frente que tem bancos gratuitos e tem bancos pagos. Cada um com a sua vantagem e a sua desvantagem. Mas a questão é, hoje está muito mais acessível você pesquisar patentes. Se há 15 anos atrás a pessoa tinha que ir lá no Rio de Janeiro, no órgão INPI, no prédio físico deles, pesquisar por documentos físicos, papel, na mão, hoje não. Hoje você já tem um site eletrônico, você digita, já acha os seus documentos,
grande parte já estão todos escaneados, somente os mais antigos que ainda não estão, mas de maneira fácil, intuitiva, você consegue localizar patentes. Isso aí com custo zero, entre aspas, porque eu falei, só um micro ligado na rede você consegue fazer hoje uma busca de patente. Então, para uma empresa que deseja começar hoje a fazer prospecção em banco de patentes, não tem hoje que ela pegar, digamos, gastar muito dinheiro investindo, somente pegar alguém, fazer um treinamento básico de patentes e a pessoa já vai poder começar a trabalhar um pouco. Mas em questão de equipamentos é quase zero. Aí, pessoal, um pouco mais sobre patentes. Todas as patentes, depois que você deposita, exigem que você faça um pagamento anual delas. Tá? A patente hoje, nós temos 3 classes de patentes, entre aspas. Uma que chama PI, chamada de propriedade de invenção, que dura 20 anos. Outra que é MU, chamado modelo de utilidade, que é 15 anos. E uma que é DI, que é no caso desenho industrial, que é 5 anos. Para todo esse tempo que ela fica, a pessoa tem que pagar uma taxa anual para que a patente seja vigente naquele país, certo? Se a pessoa deixar de pagar essa taxa, depois de 3, 4 meses deixando de pagar, a patente vira de domínio público, certo? O que é hoje uma patente de domínio público? É uma patente que você olhar, a pessoa deixou de pagar, certo? Então você pode, digamos, utilizar o que está naquela patente. Ou então, uma patente de domínio público é uma patente que passou aquele tempo de 15 anos, 20 anos, a pessoa ela perdeu aquela proteção e você pode usar de maneira livre. Tá? Então, toda patente de domínio público, esse é um termo usado para patentes que hoje não estão mais vigentes em termos legais de proteção. São patentes que ou a pessoa deixou de pagar aquela taxa anual, ou então já venceu o termo de... já venceu aqueles 15 ou então 20 anos que a lei garante para o seu proprietário. Em termos de indústria, raramente uma patente ela é, digamos, atrativa em termos de mercado, em termos de tecnologia durante tanto tempo. Se hoje uma empresa faz uma patente, deposita, porque ela fez uma tecnologia que está gerando vantagem competitiva para ela no mercado, etc., raramente essa mesma tecnologia ela continua atrativa durante 20, 15 anos. Então, geralmente, pelo que eu tenho de, digamos, experiência, as empresas depois de 5, 6 anos deixam de pagar, porque nesse tempo já entrou uma nova tecnologia que já está, no caso, substituindo aquela patente antiga. Mas, em suma, um ponto interessante é patentes de domínio público são patentes que você consegue utilizar o que está nela descrito. São patentes que hoje não são mais válidas em termos jurídicos para a proteção. Domínio público também diz respeito a patentes de outros países. Como eu disse, patente ele é um documento regional. Regional não, é um documento de país. Se eu for lá depositar uma patente em um país, aquela patente é válida naquele país. Se eu desejo que ela seja válida aqui no Brasil, Estados Unidos, China e Alemanha, eu preciso depositar aqui no Brasil. Depois eu, como uma pessoa mais, digamos, interessada, pegar essa patente e estender para outros países. Só que eu tenho que falar quais países são, certo? E aí, quando eu faço esse depósito, eu tenho no máximo em torno de 3, 4 anos no máximo para que eu consiga estender essa patente para outros países. Aonde eu não coloquei, ela vira de domínio público. Um exemplo, o que eu vejo bastante hoje?
Tem muitas patentes coreanas que mostram bastante invento bem atraente assim, só que não foram depositadas aqui no Brasil. Então, pela data que elas foram depositadas lá, se já faz mais de 3, 4 anos, elas podem estar vigentes na Coreia do Sul, mas aqui no Brasil não, porque ela não foi estendida para cá, portanto ela fica de domínio público aqui no Brasil. O mesmo é válido para o próximo lado aqui. Se eu for lá depositar aqui no Brasil uma patente, e se eu não colocar ela em outros países, eu fico com a proteção aqui no Brasil, mas se um outro competidor quiser pegar essa mesma patente e produzir na Argentina, ele vai poder, se eu não pedir a proteção lá. Toda patente ela tem um texto explicativo, certo? Então, como tem essa troca entre você explicar para o Estado brasileiro como você desenvolveu aquele seu invento, como é que ele funciona, quais são os seus mecanismos, etc., você vai estar abrindo o seu know-how, entre aspas, para todo o Estado brasileiro em troca daquela proteção. Em alguns casos, talvez isso não seja interessante. Se você tem um know-how que é, digamos, bem difícil daquele seu competidor conseguir adquirir, mesmo ele comprando o seu produto, você pode guardar como segredo industrial. O mais clássico aqui é a fórmula da Coca-Cola. A Coca-Cola poderia patentear a fórmula dela, certo? Durante 15 anos ou então 20 anos ninguém poderia fabricar, só que depois ficaria de domínio público. Como hoje ainda não é possível você pegar uma Coca-Cola e saber qual que é a fórmula dela, então você pode manter por segredo industrial. Aonde que esse segredo industrial é muito útil? Falando um pouco de linha branca ou então outros bens de, digamos, consumo. Quando você tem um hardware na parte de eletrônica, você tem ali algum tipo de lógica, algoritmo que te gera uma vantagem naquele seu produto. É possível você ir lá proteger como que funciona aquela sua lógica, como é que funciona aquele seu algoritmo, como é que se você apertar botão tal, ele vai gerar uma carga elétrica tal, que vai para tal motor, que faz isso. Seria possível você gerar esse tipo de patente? Ó, tem um produto que se eu apertar um botão aqui, ele tem uma placa aqui que vai gerar um pulso elétrico para cá, que vai acender a luz aqui, que vai mover para cá. Então você fez o seu invento que facilita alguma coisa lá para o seu usuário, certo? Só que é o seguinte, você sabe que mesmo se uma pessoa comprar aquele seu produto, dificilmente ela vai descobrir como é que funciona aquela sua vantagem. Então você pode guardar por segredo industrial. Então, pessoal, de maneira muito comum, partes elétricas, partes, digamos, de lógica elétrica, as pessoas costumam manter por segredo industrial, porque é muito difícil algum competidor comprar o seu produto e aí ele conseguir descobrir de maneira exata como é que, no caso, funciona. Enquanto se você fizer uma patente, você vai mostrar para ele como é que você está fazendo. Tá? Então, geralmente, fórmulas de líquido, produto, quando você não consegue descobrir que é por engenharia reversa, você faz por segredo industrial. O que eu falo bastante é o seguinte, lá na Whirlpool, tudo que você não conseguir fazer, ou então tudo que você não conseguir descobrir fazendo engenharia reversa, que é pegar, desmontar o produto e ver como que aquela pessoa funciona, você pode manter por segredo industrial, que tem mais benefícios do que você abrir todo o seu know-how para o seu competidor. Você vai ter um tempo de proteção ali, mas depois você vai perder essa sua proteção e vai ter aberto o seu know-how. Algumas coisas compensa mais ir por segredo industrial. Então, pessoal, só para a gente, no caso, deixar bem
bem explicado o que está aqui, de maneira jurídica, toda patente tem que explicar qual que é o seu invento. Então, está na lei aqui, certo? Se vocês pegarem a lei que rege a área de patentes, vai estar muito bem descrito que toda patente tem que ter, de maneira clara, como que ela funciona. Ou seja, o que a lei fala aqui? Toda patente tem que ter um texto de maneira clara, que se uma pessoa, um técnico naquele assunto, pegar a sua patente, ele vai conseguir, digamos, construir o que está nela descrito, certo? Um exemplo, se eu fiz uma patente desse pointer aqui, se eu pegar um cara que é engenheiro mecatrônico da Samsung da área de celular, é um cara técnico lá na área de eletrônica, a minha patente tem que ter um texto claro para que esse técnico consiga construir um protótipo do que está na minha patente. Então, por isso que a patente ela mostra. Então, por isso que a patente, de maneira obrigatória e por lei, ela tem que mostrar a solução de um problema técnico. Ela tem que mostrar para quem lê aquela patente como é que ela funciona, certo? De maneira clara e também suficiente para que uma pessoa, naquele assunto, consiga produzir um protótipo a partir da sua patente. Qualquer patente que não tenha um texto claro para que uma pessoa na técnica faça um protótipo, ela não é concedida, certo? Então, eu já vi muitos casos de patentes que não foram concedidas porque a pessoa não põe ali um texto claro que explique como é que ela funciona. Quem que daqui já leu alguma patente ou então já folheou alguma patente aqui? Se alguém pegar, bom, quem no caso já leu, viu que a patente ela é bem rica na parte de desenhos mecânicos, né? Mostra certinho o desenho mecânico, se for de algo mecânico, lógico, né? Os itens 1, 2, 3, uma vista explodida grande parte. Se é uma patente de fármacos, de química, mostra todas as fórmulas químicas, ligações, etc. Patentes elétricas, mostra todo o seu circuito elétrico, itens, tudo mais. Então, assim, um outro que, junto com esses 3 critérios que eu falei aqui, a patente tem que ter um texto claro que mostre como é que a pessoa pode construir um protótipo a partir daquela patente. Muitas patentes elas são anuladas porque o cara colocou um texto muito amplo, muito genérico, que se você ler é o mais do mesmo e não te gera, e uma pessoa não consegue reproduzir. Aí não tem aquela troca que, no caso, o governo quer, de ensinar o Estado a fazer algum tipo de item. Essa aqui é uma patente de um cara que inventou. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para a gente. Eu vou tentar mostrar o que é formado uma patente e quais são as suas principais partes. Então, quando você for no órgão INPI fazer uma busca de patente, você vai achar esse PDF aqui, tá? O que eu estava lá em casa, digitei fósforo, cigarro, veio essa patente aqui. Então, o cara desenvolveu, certo, uma caixa, um maço de cigarro que tenha fósforos embutidos, certo? Então, a pessoa que fuma, fumante, ela já abre o cigarro, já vai ter o fósforo aqui para acender, certo? Então, pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui? A patente, na sua parte física, digamos, tudo que eu disse aqui são exemplos de o que a patente é na lei e tudo mais. Mas a patente, no que tange a sua parte física, é isso aqui. É esse PDF, certo? Sempre vai ter essa capa. Deixa eu diminuir o zoom. A patente sempre tem uma capa, certo? Aonde tem o título, certo? Quem que é o dono dessa patente, chamado de titular, e quem que é o seu inventor. Aqui, pessoal, titular pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Então, você pode
vai ter aqui Bosch, Siemens, Whirlpool, Petrobras, Unicamp, etc. Federal de São Carlos. Então, o titular da patente, o dono da patente, aquele que consegue retirar benefícios financeiros e jurídicos, está como titular e é uma pessoa física ou então jurídica. Inventor tem que ser uma pessoa física, certo? Então, geralmente aqui tem que ser uma pessoa física, pode ser o mesmo aqui ou então aqui, certo? Ou então, se a pessoa for via CLT empregada nessa empresa aqui, fica como titular a empresa, certo? Na capa, geralmente vai ter o emblema do Brasil aqui, o número da patente, certo? A data que ela foi depositada, aqui em cima. Vai ter um desenho e vai ter esse texto aqui. Esse texto aqui é chamado de resumo, certo? Depois ele vai ser de mais importância para a gente aqui que eu vou citar. Esse texto aqui, ele é um texto pequeno, certo? Onde, se você ler ele, brevemente você vai saber do que trata aquela sua patente, certo? Então, pessoal, esse texto aqui serve para que, quando você estiver fazendo uma busca de patente, você conseguir ler ele e de maneira rápida saber do que trata aquela sua patente. Então, essa é a capa. Logo depois começa o que nós chamamos de texto descritivo, relatório descritivo, onde a pessoa ela conta geralmente que tipo de problema que tem hoje, certo? Quais são as soluções que já existem e o que ela está propondo. Então, se vocês lerem qualquer patente, é bem comum ele citar quais são os problemas que tem hoje. Então, o cara tem que carregar cigarro e fósforo junto, aí um outro problema assim assado. Então, ele começa a patente, em grande parte, contando algum tipo de problema, certo? Para depois ele entrar com a solução dele e a sua explicação, tá? E aí a explicação é sempre baseada em figuras, certo? Então foi o que eu disse, toda patente ela é bem rica na área de figuras. Então se for uma patente mecânica, como é o caso aqui, algo mecânico, então tem as figuras com as suas indicações, certo? Que ele cita no texto descritivo, tá? E por último, a parte mais importante da patente em termos jurídicos é a parte que chama de reivindicação, que é onde a pessoa começa a descrever o que ela está inventando. Então, na área jurídica, o que vale de uma patente, entre aspas? O que está descrito aqui. Isso aqui é o que o cara vai ganhar a proteção. Então, tudo que se enquadra nessa frase aqui, ó, está protegido por essa patente aqui. Em casos que envolvem brigas judiciais na área de patentes, como é que ocorre? A pessoa, suponhamos que eu sou o dono dessa patente aqui, certo? É desse pointer, e uma pessoa fez um outro pointer que está violando a minha patente. Como é que eu provo que o cara está violando essa minha patente? Eu leio o que eu coloquei como sendo reivindicação e vejo se o pointer que o cara fez se enquadra nessa minha frase aqui. Então, pessoal, basicamente, na parte física, no que tange uma patente, é esse PDF aqui, certo? As patentes todas têm esse mesmo corpo aqui que eu falei, tem uma capa, tem uma área que explica, depois tem as suas reivindicações, depois tem as suas figuras. Você vai ver que
não foge dessa ordem. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo aqui de uma busca de patente sobre caneta. Suponhamos que eu sou uma empresa que vai começar a produzir caneta e eu quero ver o que tem hoje no Brasil sobre caneta. Se eu for lá digitar a palavra caneta, certo? Vai vir 525 resultados. Só que se eu olhar, vai ter muita coisa misturada, desde caneta eletrônica a caneta esferográfica. Se eu melhorar a minha busca, colocar caneta and esferográfica, eu já diminuo bastante. Então, de cá, já diminui bastante, certo? Se eu pôr caneta esferográfica e BIC como sendo a empresa titular, eu acho já menos ainda. Colocando Castel em lugar de BIC, já acho menos ainda. Somente Castel só, eu acho 45, e aí somente BIC, acho bem mais. Então, pessoal, o que eu falei até aqui agora? Patentes, como que uma patente ela é válida em termos jurídicos, o que é uma patente, certo? Então, vocês viram que a patente é sempre um par, solução contra o seu problema técnico. E é daí que você vai tirar benefícios para que você consiga aproveitar o banco de patentes, já que ele é público, qualquer pessoa consegue acessar um banco de patentes, certo? Então, beleza, eu tenho ali um banco cheio de problemas com as suas respectivas soluções. Como é que eu tiro proveito disso? Através da prospecção tecnológica, certo? Seguinte, pessoal, como é que hoje eu faço busca de patente? Através de palavras-chave. Como eu disse nesse exemplo aqui, colocando palavras-chave, eu vou tendo vários resultados. Geralmente, pessoal, palavras-chave, eu faço uma busca naquele campo resumo. Como é que eu faço uma busca de patente? Eu vou no site INPI ou então qualquer outro site de busca, vai ter o campo para procurar no campo resumo, que é esse campo aqui, e aqui eu acho, e aqui eu coloco palavras-chave que eu quero localizar. Então, pessoal, a maneira mais fácil de você fazer uma busca de patentes é através de palavras-chave no campo resumo, que eu acho que é o que traz mais resultado. Você pode colocar também palavras-chave no campo reivindicações, no campo resumo, descritivo, etc. O que eu acho que dá mais resultado é no campo resumo, porque lá está mais condensado o seu texto. Então, vamos lá. Então, pessoal, suponhamos que uma empresa deseja tomar alguma decisão, ou então tentar localizar problemas, no caso soluções, certo? Ela vai iniciar uma prospecção tecnológica. Premissa básica, até acho que o próprio Leandro pode falar um pouco mais depois. Você tem que ter uma pessoa que seja versada naquele assunto. Então, ou seja, no meu caso, se eu for fazer uma prospecção tecnológica sobre lavanderia, lavadora de roupa, lava-louça, eu tenho que, ou eu faço, ou eu peço para alguém que entenda um mínimo um pouco sobre lavador de louça, lava-louça, etc. Por quê? Somente essa pessoa que já é um pouco mais versada naquele assunto, conhece melhor aquele assunto, vai saber, sabe quais são as melhores palavras-chave. Um exemplo, se eu for hoje fazer uma busca de patente sobre celular, eu vou ter bastante dificuldade para achar, no caso, palavras-chave que se enquadram naquilo que eu quero achar. Então, pessoal, a premissa básica é: toda prospecção deve ser feita por alguém que conhece minimamente a maneira técnica daquele que ele vai procurar. Então, um técnico que já trabalhou, que conhece como é que funciona, etc. Porque somente essa pessoa que for fazer a prospecção vai saber quais são as palavras-chave ideal e se o que está vindo daquela busca é algo que ele está realmente esperando sim ou não.
Aí, pessoal, nesse tempo que eu já andei trabalhando, o que eu andei observando? Que em grande parte das empresas, você tem que entender o que o seu cliente deseja da sua prospecção tecnológica. E aqui eu vou citar que, na verdade, em grande parte, você pode ter dois tipos de cliente. Um cliente de uma área técnica ou o cliente de uma área administrativa, certo? Ambos desejam ter a prospecção tecnológica para eles tirarem proveito, só que cada um deseja ter um tipo de, digamos, resultado algum tipo de dado, que eu vou citar um pouco mais para frente. Então, pessoal, o que eu posso dizer? Que, em grande parte, quem que nas empresas solicitam prospecção tecnológica em banco de patente? Ou é uma área que vai tomar algum tipo de decisão estratégica, uma área de marketing, uma área de liderança, se vai entrar ou não em algum mercado, quem são os nossos principais competidores, etc. Ou então, uma área técnica. Cara, o cara tem um problema que precisa resolver um problema técnico ali, ele quer tentar achar soluções técnicas. Então, são dois públicos distintos, cada um solicitando uma prospecção tecnológica, só que o que você vai passar para eles depois, oriundo dessa sua prospecção tecnológica, tem que ser materiais distintos, porque cada um tem as suas necessidades, certo? Uma área que envolve tomada de decisão, o que ele quer saber? Ele quer saber o quanto que a empresa está perante os seus concorrentes em termos de patentes, se a gente está patenteando mais ou menos, se naquele mercado específico, sobre caneta, um exemplo, se a BIC está muito forte na área de patentes, se hoje é mais a Faber-Castell, se eles estão depositando muito hoje patentes sobre canetas, ou então não, já estão parando um pouco já. Então, geralmente, pessoal, a área que envolve tomada de decisão, ela quer uma prospecção tecnológica, só que o dado que você vai passar para ela, em grande parte, é gráfico. Essa área aqui, ela no caso não quer saber se a Faber-Castell depositou uma patente com uma caneta que usa um polímero específico, uma tinta específica assim, se assado. Ela quer saber quantas patentes a Faber-Castell tem, se ela está depositando bastante lá nos últimos 2, 3 anos, etc. Tá? Então, geralmente, quando eu faço a prospecção para esse público, que é marketing, gerentes, chefes, etc., o que eu entrego para eles? Esse aqui é um dos gráficos que eu costumo fazer. Eu fiz aqui uma prospecção para algumas palavras-chave ali. Vamos supor que é sobre canetas esferográficas. Então, esse aqui é um gráfico bastante apreciado pela área de liderança, né? Onde eu tenho um eixo temporal, certo? De 2013 até 29 aqui, onde eu mostro o depósito por ano, tá? Quando eu tenho um gráfico assim, o que isso me diz? Que para aquela tecnologia específica está tendo uma crescente em depósito de patentes. Significa que para essa tecnologia as empresas estão investindo bastante, o que é um bom sinal que eles estão prevendo que aquele mercado está em crescimento, etc. Um outro gráfico bastante apreciado pela área de liderança é, se eu pegar esse gráfico aqui, que está em números brutos por ano, tá, quero pôr uma lupa aqui, enxergar quem que é os donos dessas patentes aqui. Esse aqui é um outro gráfico bastante que a área de chefia pede bastante, cara, desses gráficos aqui, o que mais hoje está, no caso, depositando é a Panasonic, seguida pela Sanyo, LG, Hitachi, etc. Então,
eu sei que para aquela tecnologia está tendo uma crescente e que os principais depositantes são esses caras aqui. Panasonic, Sony, LG e vai embora. Então é outro gráfico bastante relevante que você enxerga quem poderão ser ou quem são os seus principais competidores. Aí, bacana, mas aí pode vir uma outra pergunta aqui. Tá, eu sei que hoje a Panasonic é a que mais fez patente sobre essa tecnologia. Só que esse número aqui, ela fez nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, ou ela fez faz 20 anos e hoje ela não faz nada? Certo? Então, colocando mais uma lupa nesse cara aqui, eu tenho um eixo temporal, certo? Com aqueles meus competidores, certo aqui. E aí eu sei como é que eles estão depositando patentes ao longo dos anos. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Pegar a Sanyo. A Sanyo veio depositando poucas. Chegou em 2007, ela fez 8 patentes e ela foi diminuindo um pouco. Enquanto a Panasonic, ela veio numa onda mediana aqui, só que em 2012 ela fez 9 patentes. Então eu sei que a Panasonic, provavelmente ela está hoje investindo nessa tecnologia. Então é um provável competidor que eu vou ter que tomar cuidado. Enquanto outros competidores, se eu olhar, nem a própria Mitsubishi aqui, ela veio depositando patentes nessa tecnologia, só que desde 2002 ela não faz nada. Fez só uma aqui em 2003. Tem uma chinesinha aqui, ó, que veio do nada, mas fez 4 em 2013. Então, assim, com certeza, esse cara aqui é um novo entrante nesse mercado para essa tecnologia que eu vou ter que ficar de olho, certo? Então, pessoal, quando eu digo a área administrativa e eu faço uma prospecção para essa área, o cara não quer uma patente com desenho mecânico, explicando a tecnologia nos seus mínimos detalhes. Eles querem isso aqui, ó, cara, tá numa crescente ou tá decaindo, esse é um bom ou então um mau sinal. Quem são os principais competidores? Quem que está crescendo? Quem que nós temos que ficar de olho? Quem que está saindo fora daquele mercado? Eventos que estão ocorrendo, certo? E porventura, junto com esses gráficos, eu ponho umas patentes mais relevantes. Se fosse uma prospecção de canetas, falou, cara, a Faber-Castell lançou uma patente aqui que é um breakthrough da área tecnológica, é uma inovação disruptiva. Então eu cito, geralmente eu ponho o desenho, ponho o nome da patente, aonde ela está depositada e aquele pequeno resumo e falo, ó, dentre esse mundo aqui, eu ponho 3, 4 slides que mostram as patentes mais, digamos, disruptivas. Cara, essa aqui o cara fez, não tem nada semelhante e é o que vai abrir mercado para ele, certo? E aí, já mudando o foco para um outro cliente, o da área técnica. Geralmente são projetistas, são engenheiros, pessoal que está no dia a dia lá no nosso laboratório fazendo protótipo, o cara tem que fazer uma solução técnica para fazer funcionar aquele protótipo, etc. O que ele espera de uma prospecção tecnológica? Cara, ele espera que eu entregue para ele uma patente que ele olhe aquele desenho mecânico e ele ali enxergue soluções técnicas. Então, para esse cliente aqui, técnico, gráfico para ele não tem nenhuma importância. O que tem importância é eu conseguir dar para ele algumas patentes que mostrem, se o cara hoje está com um problema que ele não está conseguindo fazer com que a água escoe de um tubo A para um tubo B fazendo um tipo de ação. Eu vou tentar achar patentes que mostrem esse tipo de aplicação, certo? Que mostrem para ele soluções técnicas para que daí ele consiga ter insumos para ele tentar solucionar o que ele está tendo de problema ali. O que eu posso citar aqui é o seguinte:
Se eu chegar para esse cara técnico, que está no nosso laboratório, ó, achei 100 patentes que mostram soluções que você quer tentar ver aí. Tó 100, aquela pilha de patente, o cara não vai ler. Ele não vai perder tempo dele para ler, entre aspas, para ler 100 patentes. Então aqui tem um trabalho bem minucioso de eu entregar para o cara, sei lá, 5, 6 patentes, que é que eu sei que são as mais incisivas ali, que ele vai tirar mais proveito. E daí, foi o que eu falei, cara, quem faz a prospecção tem que saber tecnicamente sobre aquele assunto para que ele consiga selecionar as patentes mais relevantes. Se você passar para uma pessoa que não entende da área técnica ou que não tenha um suporte técnico, ele vai fazer uma busca, vai entregar para aquela pessoa um bolo de patentes que a pessoa não vai dar conta de ler. Então tem que ter uma pessoa técnica para poder selecionar aquelas patentes e aí entregar. Geralmente eu entrego 5 ou 6, que eu vejo que são as mais relevantes, e falo, ó, tem mais 50 aqui nesse pendrive, se você tiver interesse, dá uma olhada. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês de maneira, principalmente aqui? Nunca façam uma prospecção tecnológica sem antes saber o que o seu cliente espera tirar dela. Se for um cara da área comercial, que quer ver números, gráficos para tomada de decisão, o cara não vai querer ver uma patente nos seus mínimos detalhes. O cara quer ver gráfico. Tem outro lado também, se o cara for técnico, não importa se passar para o cara gráficos que mostram que está crescendo, o cara quer ver algo mais técnico. Então, assim, são premissas que você tem que ter bem em mente o que a pessoa espera daquela prospecção, certo? Porque a prospecção é a mesma, é no mesmo banco de patentes, só que o modo que você vai tratar aquele dado é totalmente diferente, certo? Porque são públicos distintos, cada um com as suas principais necessidades. E aí, pessoal, prospecção foi o que eu falei, é feita de palavras-chave. Então, o que eu falei, a pessoa tem que saber um pouco daquele assunto, um pouco da área técnica, porque dali ela vai saber quais são as principais palavras-chave, aí ela faz uma busca, vê o que veio. Pô, talvez eu coloquei aqui palavras que não foram muito de acordo, vai ter que trocar um pouco de palavra, colocar sinônimos, para depois refazer a busca. Busca de patente é algo bastante iterativo, você vai rodar 3, 4, 5 vezes, para aí sim você vê que você achou palavras-chave que realmente embatem com o que você está querendo, certo? Então você tem que ter muito cuidado com sinônimos. Se for uma busca em inglês, está sempre atento com sinônimos em inglês e tudo mais. Mas é algo bastante iterativo. Você vai ter que ir refazendo, trocando as suas palavras-chave para até a hora que você vê que você chegou numa trinca de palavras-chave que te trouxe uma busca de patente satisfatória. Aí, pessoal, só para a gente finalizar, aonde que a gente faz busca de patente? Aqui no Brasil é no órgão INPI, é um banco gratuito, você tem um micro na rede, você vai entrar lá e vai fazer a busca. É um site amigável, não é muito difícil, é um pouco lento, mas assim, nada que vai atrapalhar, mas é bem, digamos, amigável e usa palavras-chave em português. Grande parte já vai ter todos aqueles PDFs escaneados, somente patentes de 1970 que não tem ainda, mas eu acho que desde 2000 já deve ter as patentes escaneadas já. Eu acho que é um bom local para quem nunca fez prospecção, começar a fazer, eu acho que é o local ideal aqui, por ser em português e tudo mais. Google Patents é uma busca do Google para fazer prospecção. Hoje, ele pega todo o banco americano, já está começando a pegar patentes do banco europeu e dos bancos asiáticos. Vantagens dele é gratuito
e é rápido. Sim, ele é bastante amigável a forma de você usar. É bem o ambiente Google que todo mundo usa, então assim, sei lá digitar não tem muita dificuldade. O ponto aqui é usar palavras-chave em inglês. E aqui eu faço uma grande ressalva que é o seguinte. Vou fazer uma busca sobre vedação, retentor, graxa e polímero. Muito cuidado quando você for traduzir isso para o inglês e fiquem atentos aos sinônimos, certo? Talvez retentor pode ter duas, três palavras em inglês que remetem ao termo retentor em português. Então tem que ter os 3 termos na sua busca. SpaceNet, que é o banco da Europa, também é bastante amigável, termos em inglês, certo? Esse banco aqui com o Google são bastante redundantes. O que você pega com o Google, você vai pegar aqui também, certo? Se for para escolher, eu prefiro usar o Google, que ele é mais fácil de você usar. E aí, pessoal, então, tanto SpaceNet quanto Google quanto INPI são bancos gratuitos. Você ter um micro, você loga na rede, você vai fazer a sua prospecção sem nenhum problema. Temos ferramentas pagas. Aqui eu citei uma das 5 ferramentas que hoje você pode encontrar aí para fazer busca de patentes. Quais são as vantagens dessas ferramentas pagas? Questão de treinamento, quando você assina ou então você compra alguma delas, geralmente já vem no pacote treinamento, suporte para o seu usuário, etc. Mas a principal vantagem é ferramentas que permitem você exportar a sua busca de patente. Todos esses gráficos que eu mostrei aqui, eles foram exportados de maneira automática, tá? Através das ferramentas pagas. Enquanto que as planilhas, enquanto que os bancos gratuitos não possuem essas vantagens, certo? Você vai ter que abrir patente por patente e aí você tem que ver como é que você pode montar aquele gráfico. Enquanto nas ferramentas pagas isso aí já vem de maneira, digamos, automática. Uma outra vantagem desses carinhas aqui é o seguinte: patentes coreanas, indianas, asiáticas, chinesas, japonesas, etc., eles trazem pelo menos o campo resumo em inglês, certo? Se você for no Google Patents, fazer uma busca e achar uma patente chinesa, raramente vai ter o campo resumo em inglês, certo? Você vai ter que tentar entender a patente através das figuras. Enquanto aqui, você vai ter pelo menos o campo resumo no caso em inglês. Então, pessoal, tem mais tipos aqui. O que eu já trabalhei com o London e hoje trabalho com o Orbit. São ferramentas bem avançadas que permitem exportar em N tipos de formatos, figuras, gráficos, certo? Mas elas têm um custo. Mas para quem quiser se aprofundar e realmente deixar isso uma prática, acho que vale a pena você investir. Então, que são as principais vantagens. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, aonde que a prospecção tecnológica ajuda eu a conseguir proteger as minhas inovações? Se uma pessoa está lá no nosso laboratório, desenvolveu algo novo, eu faço uma prospecção, vejo que o que ela fez é algo novo, que não tem nada semelhante na minha prospecção tecnológica, então dali eu vejo que é possível eu estar no caso, patenteando o que aquela pessoa
o que aquela pessoa fez no nosso laboratório. Um exemplo, a pessoa fez um protótipo de uma máquina movida a energia solar. Então, se eu fizer uma prospecção e ver que não tem nada de máquina de lavadora de roupa movida a energia solar, eu já vou iniciar o meu processo de estar protegendo aquele protótipo, aquela, digamos, inovação através de patente. E aí o que eu recomendo? Existem, no caso, escritórios jurídicos próprios para patentes, que já conhecem todo aquele trâmite burocrático para você iniciar o seu depósito. Só que assim, o principal aval para estar patenteando é eu fazer a prospecção, ver que não tem nada semelhante com o que está sendo desenvolvido, então realmente aquilo lá é algum tipo de, digamos, inovação, então é um sinal verde para estar iniciando a proteção por patente.